que a SMZTO vende? Ela vende confiança. Então a primeira visão nossa é, esse negócio é bom, ele para de pé, ele tem margem para remunerar toda a cadeia envolvida, fornecedor, franqueado, franqueador, o cliente, o consumidor ficará satisfeito com a proposta de valor que é entregue? Ok, todos os itens checados. Então agora nós podemos oferecer aos investidores. Olá, o UOL Líderes entrevista hoje José Carlos Semenzato, fundador do grupo SMZTO, o maior fundo de investimentos brasileiro especializado em franquias. São 16 marcas de diversos segmentos, algumas delas muito conhecidas do grande público, como o Pet Love, L'Entrecôte de Paris, Oakberry, Espaço Laser, a recém-chegada Carflix, tem também a Peça Rara e muitas outras. Ao todo, essas marcas detêm cerca de 5.000 franquias. Semenzato, que prazer recebê-lo aqui no UOL Líderes. Prazer estar aqui falando com a audiência de vocês. Semenzato, fala um pouquinho da sua trajetória, que eu acho muito interessante, porque você tem essa veia empreendedora, né? Sim. Não é um cara daquele mercado de trabalho profissional, formal, Sim. tradicional, não. Você sempre ousou, teve uma rede de educação profissionalizante antes de migrar para esse universo de franquias. Conta um pouco dessa trajetória, como foi essa escolha, essa guinada. Eu vou colocar algumas passagens que para mim eu considero muito relevantes, né? Que foi quando eu comecei a me entender como empreendedor. Imagina você com 13, 14 anos se torna o maior vendedor de coxinha que Lins já teve. Como assim, Semenzato? Que loucura! E por que isso marcou tanto? Porque foi minha primeira jornada empreendedora. Embora eu não entendesse, 13, 14 anos, não entendia direito o que eu estava fazendo ali, mas no final a intuição me levou a criar clientelas nichadas pela periferia de Lins, em bairros que estavam em construção, marcenarias. Então eu comecei a entender, né, o jogo ali do comprar, vender, e você começou a ganhar dinheiro, efetivamente, com aquilo. E por que isso marcou tanto? Nós conseguimos comprar um Fusquinha 1962 para a família. Isso foi assim uma mudança, você morando numa comunidade. Sim. E você ter um Fusquinha 1962 para te levar a família para a igreja, voltar, e era uma trajetória de 1 hora, 1h30 a pé, então assim, isso mudou substancialmente a vida da família. Mas nessa sequência, sempre sendo o melhor aluno em sala de aula, escola pública, eu fiz um curso de final de semana, Amanda, que mudou substancialmente minha vida. Me tornei um programador de computadores. No momento que os microcomputadores, os PCs, estavam chegando no Brasil. E nesse momento, então, eu aprendo a programar computadores. A partir daí, eu abro uma janela de oportunidade para a minha vida. E o que foi muito interessante é que com 16 anos, 17 anos, eu sou contratado por uma construtora material de construção, um grupo gigante, para desenvolver todos os sistemas computadorizados. E fui para a Cobra Computadores, fazer um curso de programação e aprendi a programar a linguagem COBOL. COBOL interativo e COBOL NS na época. Bom, daí para frente foram 5, 6 anos e rapidamente eu me vejo já com 22 anos, 23 anos, sendo o melhor programador que Lins já teve, o melhor analista de sistema e desenvolvendo softwares muito robustos. Fiz literalmente ao longo dessa jornada de 5, 6 anos, a melhor escola da vida, porque eu fui entender como funciona uma empresa por dentro. Desde a área da compra, lançamento em estoque, controle de estoque, faturamento, contas a pagar, receber, venda à vista, venda a prazo. Fui entender o que era o ICMS, o que era o ISS. Eu aprendi a fazer uma rescisão de um contrato de trabalho, porque eu precisei programar os computadores para fazer a folha de pagamento de todo o grupo. Ou seja, eu me vi 22, 23 anos depois de ter sido professor segundo grau com 18 anos de idade, o que é uma coisa assim muito rara. Você, sem ter uma licenciatura, sem ter uma faculdade de pedagogia, eu me torno professor segundo grau. Pensa você um garoto com 22, 23 anos, com tudo isso em ebulição na cabeça, com todo esse conhecimento, foi quando eu me inspirei a fundar a Microlins. Então nasce em 91, a Microlins. Eu deixo toda essa vida já do melhor salário da cidade, já morando na minha casa própria, no melhor bairro da cidade, já estava casado
e já estava meio que ali preparando para ter o meu primeiro filho, que foi o Bruno, que nasceu em 92. E aí você funda a sua própria empresa. E começa essa jornada empreendedora em 91. Os 3 primeiros anos, 17 unidades próprias. De repente, vem o Plano Real 94 e diz assim, olha, todos esses leasing em dólar que você fez, toda essa alavancagem que você tomou para chegar até aqui, tá tudo confiscado, acabou. Tudo confiscado, acabou, falido, porque não tinha o que fazer. E olha como é o destino. Não sabia o que era franchise, nunca tinha ouvido falar. De repente chega um consultor e me diz assim, não é fim de linha, calma, vamos transformar isso em franquias. Eu falei, mas o que é franquia? Vim para São Paulo, contratei advogados, formatei a Microlins e a partir dali a gente começou uma jornada de franquear. Era 1995, nós estamos em 2025. Essa jornada de 30 anos no franchising me picou assim de forma intensa e nunca mais eu quis sair desse setor. Quer dizer, a SMZTO ela surge em 2010, então você monta um fundo de investimento privado, em 2010, né, com dinheiro privado, para investir em diversas marcas. Exatamente, mas após o primeiro ciclo dessa empresa, que durou 19 anos. Agora me fala por que a franquia? Por que o modelo de franquia versus, por exemplo, lojas próprias, essa relação de risco-retorno, por que esse modelo, você defende esse modelo específico? A primeira grande diferença é que você tem uma operação muito leve, isso é a primeira diferença entre rede própria e rede com franquias. E ela é leve porque você tem um dono que colocou um capital e que vai acordar todos os dias com sangue nos olhos, vai cuidar dos cuidados do dia a dia de uma loja, ele vai cuidar de implementar os manuais de marketing, ele vai implantar os manuais operacionais, ele vai cuidar do relacionamento com os colaboradores, ele vai ver até o meio-dia se as metas da parte da manhã foram batidas, ele vai cuidar das metas da tarde, e se ele não bateu a meta hoje, amanhã ele vai bater a meta de amanhã e de hoje. Quer dizer, você replica um modelo já conhecido totalmente e de sucesso, testado. Que foi testado e deu certo. Franquia é uma réplica perfeita. Você começa a abrir uma franquia a partir de quantas lojas, normalmente? Uma marca, ela começa com as lojas próprias? No começo a gente fomos um pouco mais ousado. Hoje a gente parte de uma premissa que precisa ter de 10 a 20 lojas já testada para que a SMZTO invista nessa empresa. E por que isso? Aí você se torna sócio dessa empresa. Cada empresa, cada 16 uma participação marcas, minoritária, relevante. Depende de cada marca. 30%, 50%, não importa aí o percentual. E junto com esse empreendedor nós trazemos todos esses 30 anos de aprendizado. Em expansão, colocando governança, escolhendo os melhores profissionais nas áreas. Quer dizer, você tem uma participação direta na gestão dessas companhias. Conselho e eu diria, com uma ação relevante, que é, vamos escolher o CEO, vamos contratar o melhor CFO do mercado, vamos buscar um especialista em marketing, vamos buscar os melhores canais para se expandir esse negócio. Então, nós participamos e aconselhamos esse fundador. Então a gente não compra um negócio para tirar o sócio fundador. Nós compramos um negócio que a gente se apaixona, inclusive, pelo sócio fundador. E agregamos toda a nossa experiência. Essa trajetória foram inúmeras. Microlins, Instituto Embeleze, foram Espaço Laser. Dá um case de sucesso, por exemplo, que você entrou no começo de uma empresa e depois a trajetória dela de expansão. Eu vou te colocar duas, que é bem rapidinha e ela é bastante visível para o público. Espaço Laser, quando nós entramos, ela devia ter entre 15 e 20 clínicas, elas eram parcerias, algumas em Brasília, né? E quando a gente entrou, no primeiro ano, a gente implantou 120 franquias de depilação a laser da Espaço Laser. Isso foi 2015. Em 2016... Como é que você faz para vender todas essas franquias, expandir desse jeito? Hoje, veja bem, hoje você tem uma credibilidade, confiança. O que a SMZTO vende? Ela vende confiança, porque ela, quando escolhe Espaço Laser, quando escolhe Oakberry para trazer para o seu portfólio, ela já viu que esse negócio é desejado pelo público consumidor, que esse negócio tem espaço para escalar bastante, ou seja, às vezes no Brasil e às vezes até internacionalmente, como é o caso da Oakberry, que está em mais de 40 países no mundo. Então, a primeira
visão nossa esse negócio é bom, ele para de pé, ele tem margem para remunerar toda a cadeia envolvida, fornecedor, franqueado, franqueador, o cliente, o consumidor ficará satisfeito com a proposta de valor que é entregue? Ok, todos os itens checados. Então agora nós podemos oferecer aos investidores. Então é como se a SMZTO avalizasse aquela marca. Ela chancela. Ela chancela e diz, essa marca você pode investir porque esse negócio é bom. E isso, claro, que se torna uma responsabilidade muito grande nos ombros, e o que faz com que a gente fique, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio namorando uma marca para fazer uma aquisição. Porque você tem que fazer todo um estudo Carflix, de campo. Carflix é um exemplo desse. O que é a Carflix? Conta a Carflix pra gente. é uma empresa, eu diria, digital, que faz a intermediação na compra e venda de carros seminovos. Essa é uma dor que o brasileiro tem. Todos nós, quando pensamos eu passo por isso, já passei várias vezes. Então, a próxima vez que você for fazer uma troca de carro, você vai ligar, vai se conectar com a Carflix, porque ela cuida de tudo isso. E ela junta você querendo vender com alguém querendo comprar. Então, em vez de você entrar num daqueles sites conhecidos, que você fica procurando lá um veículo que você goste, Carflix, qual a diferença? A diferença, você tem uma empresa que você vai comprar confiança e credibilidade. São quase 20 anos atuando no mercado, então é uma empresa que tem uma operação digitalizada que vai fazer com que você não tenha os transtornos de levar o carro, de buscar o carro, de fazer vistoria, de dar garantia que esse carro não é roubado. Então você tem alguém no meio disso atestando para que quem vende não venda uma ilusão, para quem não tem nem o dinheiro para pagar, não caia num golpe, e também quem compra, não compra gato por lebre, porque ele vai passar por um crivo muito especializado de checagem, né, de documentação, de Essa foi sua última aquisição. Essa foi a nossa última. Tem mais aí umas 3, 4 Como é que você identifica essas tendências? Quando você olha para o mercado, né, de franquias e da economia em geral, o que está em alta? Nós temos um time de investimentos, são 3 ou 4 sócios, que somos já uma partnership, onde nós incentivamos muito que os nossos colaboradores se tornem sócios e se tornem realmente participantes, né, dos lucros e etc. E isso faz com que esse time fique com a anteninha ligada no mundo inteiro, né? As 2 aquisições dos últimos 3 anos foram muito relevantes. Economia prateada, o Brasil está envelhecendo. Então nós estamos com o Terça da Serra invadindo o Brasil todo com mais de 150 casas já de repouso para eles morarem, e tem pessoas trocando seu apartamento por uma residência dessa, porque ele tem interatividade, ele tem educação, ele tem entretenimento. Então terceira idade virou economia prateada. Gostei do rebranding. Economia prateada. Depois a gente tem a economia circular, que são os brechós, peça rara. Também são mais de 100 brechós já instalados em todo o Brasil, um sucesso enorme. Reciclando roupas, sapatos, móveis, tudo aquilo, acessórios que iria para o lixo e causaria um problema gigante no meio ambiente, eles são reciclados, seminovos, e as pessoas estão se educando para comprar coisa de segunda mão. Isso está sendo, assim, um sucesso incrível, crescendo como nunca. Como é que a gente olha para essas tendências, por exemplo, de marketplace? As pessoas não vão mais às lojas físicas para consumir, esse consumo se dá em grande parte pela internet. E, de outro lado, você vê essa economia de serviços crescendo com muita pujança e o varejo, de outro lado, de outra mão, numa certa decadência? Eu não diria decadência, eu diria que é uma somatória de novos canais. Nós estamos vivendo o momento do omnichannel, em que você quer comprar, se você precisa experimentar, você passa na loja física, experimenta, pega no tecido, vê se aquilo realmente faz sentido, você prova o sapato, então a loja física nunca vai acabar, porque você precisa dessa experiência. Mas eu tenho produtos que é comodidade, eu quero comprar mais um perfume que eu já uso, estou muito satisfeito e não estou disposto a ir numa loja, não vou ter tempo, eu entro no e-commerce dessa loja e peço meu perfume. Então veja, o mundo apenas ampliou os contatos, os canais para você adquirir produtos. Poucas pessoas vão ao supermercado hoje para comprar produtos de limpeza, porque eu tenho um app lá em casa
que a minha mulher todo dia 25 só entra e diminui um disso, aumenta um daquilo. Exatamente, eu faço todo igual. mês é entregue em casa, aqueles produtos que davam muito trabalho, aquele carrinho cheio de coisas que são repetitivas, todo mês você Não, você e é pesado igual, ainda, é dá pesado, trabalho. tempo perdido Sim. e etc. Então, eu acho que a nossa vida está ficando cada vez mais simplificada e você tem o direito de escolher. Quero viver uma experiência. Então eu pego, eu ainda sou assim, eu gosto de ir numa farmácia e ver as coisas, novidades, de escolher marcas, etc. Mas as pessoas estão mudando. Então eu não quero mais, eu não gosto dessa experiência, eu não quero ir ao shopping. Tá bom, você Inteligência pede tudo. artificial, transição energética, você identifica como motores de futuro Tudo também, de isso economia? já está implementado em todas as nossas marcas. Isso aqui está para, vamos dizer, o futuro, o presente, assim como a informática, o Windows, o Word, Excel esteve há 25, 30 anos, quando eu comecei a Microlins lá atrás. Então, essa evolução, o muito importante é que o empreendedor esteja antenado e se conectando com todas essas novidades tecnológicas. Por quê? Você não vai conseguir mais sobreviver se você não tiver todo esse aparato, inclusive a inteligência artificial, que está fazendo uma mudança drástica. Imagine que você está entrando numa loja, hipoteticamente, e o seu perfil, que é capturado pela onda do seu celular, rapidamente a loja já está ciente quem é que chegou. É o Semenzato, ele gosta de vinho, ele gosta de golfe, ele gosta de relógios, o que ele curte, os hábitos dele estão já mapeados. A partir daí o vendedor vai ter uma experiência muito diferenciada, né? Não é aquilo de ficar tentando vender algo que eu não sou o perfil comprador daquilo. Então a inteligência artificial vai chegar um momento que as coisas estão ficando muito simplificadas, fora que já nós não vamos ter contato com pessoas, ou a maioria dos contatos serão com agentes de IA. Se a gente inverter a perspectiva, então tá bom, eu sou Amanda, eu quero comprar uma franquia, a partir de quanto eu preciso investir para ter essa franquia, a partir de quanto, qual esse range, assim, esse período? Você tem primeiro micro franquias, que começam aí entre R$10.000 e vai até R$120.000. Tipo o quê? Dá um exemplo de uma marca Por sua exemplo, que eu posso investir esse montante? Vou te dar um exemplo de uma franquia home base, em que você vende seguros, você vende produtos por encomenda. Então você tem um tablet que tem uma loja e você visita as empresas, você visita as pessoas. É como se fosse uma venda direta do passado ou a venda porta a porta. Isso são investimentos muito pequenos. Mas se você quiser ter cuidadores. Então você tem headhunters para contratar domésticas, motoristas. Então você pode ser dono de uma franquia que custa R$30.000 e que você vai levar para casa todo mês de R$5 a R$10.000. De lucro Esse é um líquido. perfil, exato. E vai levar então aí de 6 meses a 2 anos para retornar o investimento. Depois você tem as franquias normais que começam a partir de R$120.000. Aqui eu incluo uma Carflix que você monta a partir de R$160.000. Então é uma loja de veículos muito mais como ponto de conexão, né? Não tem estoque de veículos, porque o estoque de veículos está na consignação, que são os clientes que estão de um lado querendo comprar e do outro lado querendo vender. Você é esse ponto de contato. Só fazemos o ponto de contato e ganhamos uma comissão sobre a transação realizada, e garantindo segurança, cuidando de toda a burocracia. Isso ocorre para um negócio de 160 mil que vai retornar o capital em 12 meses, 18 meses, no máximo. Então, também uma taxa de retorno assim, muito, muito excepcional. E aí eu já posso pensar em investir em mais uma, né? Quer dizer, claro, se você compra a próxima franquia, você pode montar a sua própria rede, ter 5 lojas. Faço R$20.000 com uma Carflix, R$30.000 de lucro líquido por mês. Se eu tiver 5 lojas dessa, eu farei 120 a 150 mil reais de... É uma renda que poucos executivos do mercado percebem. Né? Quer Exatamente. Então, depois, vamos para o investimento de 300 mil a 500 mil reais. Aqui já entram categorias como Peça Rara, Terça da Serra, um pouco mais, 800 mil, 1 milhão de reais. Então, meu portfólio é muito amplo. Eu tenho... Qual a sua taxa de insucesso? Qual o seu risco? A gente está falando do seu retorno, do seu prazo de retorno. Qual o risco de entrar num business de franquia? Praticamente, eu falo muito que vai depender muito
da sua dedicação. Eu falava antes que eu dava sempre 50% de garantia de sucesso. Amanda, hoje eu estou dando 75% de garantia de sucesso, porque eu estou mais rígido na preparação, na escolha dessas empresas que eu trago para o portfólio. Então, essa garantia está ligada direto a esse negócio já ser testado ou não. Agora, e os 25%, Semenzato? Porque já não fala 100% logo. Não, porque esses 25% depende desse franqueado ter a motivação de acordar de manhã, abrir a lojinha, preparar a equipe de vendas, deixar a loja linda, bonita para poder prestar o melhor serviço, né? E poder fidelizar o cliente, poder encantar o cliente para que ele volte. E quando esse cliente é fidelizado, o custo de aquisição de cliente cai. E cai drasticamente. Tem espaço para criatividade num negócio que é um pouco atomizado e ele é repetitivo, como sempre, de franquia? Sempre vai ter, mas eu gosto de franqueados disciplinados. Eu acho que o franqueado muito criativo, ele começa a imaginar que ele já deveria criar um negócio novo. Entendi. Tem o padrão que deu certo, basta repetir. Seja um operador com maestria, receba os melhores prêmios da franqueadora, selo de excelência, porque você faz uma gestão eficiente. O que é isso? É replicar o manual como ele é. Não adianta ter criatividade, ficar reinventando a roda de algo que já deu certo. Agora, então ser franqueado não pode ser criativo, não pode dar ideias. As melhores ideias das redes de franquias vêm dos próprios franqueados. Manda a ideia para a franqueadora, ela vai processar isso e vai distribuir para toda a rede. E isso vira padrão. Então, o que não pode é um franqueado achar que ele fica inventando coisa do jeito dele, porque você tem campanhas nacionais padronizadas, a oferta é padronizada, como pode ele ficar criando coisas diferentes, né? Tem protocolos de serviços, eu tenho muito na área de saúde, clínicas odontológicas, estética, então tem protocolos importantes que precisam ser seguidos. Então o franqueado pode ser criativo? Pode, mas vai para o comitê de marketing, vai para o comitê de operação, vai para o comitê. Então a gente cria os comitês com franqueados para que eles possam ali externar suas, eu diria, sua criatividade. Dar ideias, vocês adotam. A rede bem-sucedida é a rede de franquias que ouve os franqueados, que interage, que troca. Mas você é jurado do Shark Tank Brasil, vai começar a 10ª temporada, conta pra gente um pouco dessa sua experiência na televisão também, na comunicação, Sim, né? Não é nem televisão, é comunicação. Mas você sabe que foi muito interessante, porque quando eu fui convidado, fui fazer o teste, etc., né, dentro de estúdio, me deram um case e eu tive que ir ali simular como se eu estivesse lá. Claro, o primeiro momento é bastante desafiador, mas é seu universo, né? Foi seu mundo. Como se eu saísse da minha sala e exato. Fosse para dentro do tanque dos tubarões. Eu simplesmente, assim, depois de 2 ou 3 pits, eu estava como se eu estivesse na minha sala, ouvindo os empreendedores. Então foi praticamente sair da minha sala e ir para dentro do estúdio do Shark Tank Brasil. E foi um sucesso, adorei. E o que me motiva mais é o fato de eu poder estar transmitindo toda a minha experiência desses 30 anos empreendendo para empreendedores que estão começando. E para mim, coisas que são muito óbvias para mim, para eles, é uma inovação. Eu tô criando um atalho de 10 anos na vida deles. Então eu faço isso assim com muita paixão. Porque não olhando que eu vou encontrar ali o melhor negócio do mundo, eles vão acontecer, eles estão acontecendo, mas não é esse o meu foco principal. O meu foco principal é devolver um pouco de tudo o que o mercado brasileiro me propiciou, poder chegar até aqui com toda essa maturidade, experiência, né? Eu digo sempre que eu estou vivendo a plenitude, que é aquele momento que você olha para trás e fala, valeu a pena. Muito legal, obrigada. É tão bom te ouvir falar com esse ânimo, esse otimismo, depois de 3 décadas na estrada do empreendedorismo e ainda a mesma motivação. Obrigada, mais viu? 30, tá? Mais 3 mais 60. Obrigado, Amanda. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência. Nos vemos na próxima. Até já. Wow.